Às vezes nem parece Jundiaí, mas é um espaço sensacional, que às vezes a gente só vê de dia o Espaço FEPASA, não é isso? Olha à noite, iluminado, espetáculo. Parece que a gente está na Europa passeando. E esse lugar que transpira cultura, hoje é o nosso palco. É aqui que acontece o programa Casa Brasil. Você vai entender o que está rolando por aqui agora, junto comigo. Ah, que saudade que eu tava dessa câmera de mão, olha que delícia. Parece que eu tô fazendo um fui, viajando com você. Hoje o programa tem esse pique, esse jeito de você caminhar comigo, como tantas vezes a gente fez no fui. A dificuldade de viajar me dá uma saudade, olha lá, de pegar a câmera, sair passeando com você e pensar que esse cenário tá aqui em Jundiaí, me arrepia todinho. Eu tô arrepiado mesmo, de verdade. Eu amo o Espaço FEPASA, amo, tenho uma paixão por esse espaço. E à noite, então, ele ganha ares especiais. Atimimos. Olha lá. É esse espetáculo que eu vim ver e eu vou explicar tudo para você já já. Vamos entrar. Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. A gente tá rindo, gente, porque tá ameaçando uma chuva aqui na frente. Se chover tudo isso, eu com o Carlinhos vamos sair daqui molhadinho daqui a pouco. Carlinhos, que bom te encontrar. Depois, quando a gente fala de arte, a gente lembra logo de Carlinhos Pasqualin. E quando essa arte, então, se propõe a fazer coisas diferentes, desafios, é contigo mesmo, né? Quanto tempo você está nessa área, Carlinhos, de direção, de espetáculos? Na área de direção, eu considero o tempo do Els, né? São 31 anos. Inclusive tem festa aí o ano que vem, porque estamos comemorando os 31. Mas eu atuando, escola de teatro e tudo mais, já tem aí uns 37 anos. Então ele nasceu fazendo isso, né, Carlinhos? 37 anos, tá tudo certo. Agora, seu novo desafio foi junto à ATEAL, não é isso? A ATEAL propôs um grande desafio para você, que era trabalhar, os atores são surdos mudos. Como é que foi isso e qual foi esse desafio? Na verdade eles são surdos, né? Cada um aí num grau, né, da deficiência. E o desafio partiu da Giovana Cardim, que me convidou para esse projeto. A princípio eu não entendi muito bem do que se tratava, né? Achei sim um grande desafio, porque nunca lidei com a questão, né? Quando eu falo desafio, sempre uma montagem teatral é um desafio, mas ali tinha também o fator da comunicação, né? Que eu não sei Libras, enfim, eu queria entender como que eu ia lidar com tudo isso, né? E como eu disse, parte da Giovana Cardim
porque ela é a proponente, ela escreve o projeto para a TEAL, para a Lei Rouanet, entendeu? A Giovana mandou um vídeo para a gente entender a importância também da Lei Rouanet, qual foi o papel dela. A gente vai ver juntos o vídeo da Giovana e a gente já volta nesse bate-papo gostoso aqui. Dá uma olhada. Bom, na TEAL a gente tem presto serviço já há uns 10 anos. Acho que é o meu 8º, o 9º projeto de Lei Rouanet que a gente está fazendo juntos. E esse projeto em especial a Marisa me convidou. Ela queria um projeto de artes cênicas, né? E aí eu criei o AT Mimos. O que é o AT Mimos? É o AT de ateal e Mimos do grego mímica. Então eu apresentei esse projeto para ela e a gente inseriu dentro dos parâmetros da lei. Tivemos a sua aprovação. Nesse meio tempo a lei foi tendo algumas mudanças. Tivemos uma pandemia. E aí tudo se complicou nesse processo todo, mas conseguimos agora em fevereiro iniciar o nosso projeto. Tivemos a sorte de ter Carlos Pasqualin, a Amanda Ballarin na nossa equipe, né? Carlos Pasqualin como diretor cênico e criação de roteiro e Amanda Ballarin como pesquisadora e intérprete de Libras, nossa fonoaudióloga. Então, qual foi o nosso trabalho nesse processo todo? Todas as sextas-feiras, a gente proporcionou aos alunos aulas de artes cênicas com Carlos, dentro da ATEAL. Então, processos de expressões corporais, jogos teatrais, expressões faciais, né? Junto com a Amanda, nesse processo de interpretação em Libras, surdo para ouvinte, ouvinte para surdo. Ela, nesse meio tempo, desenvolveu uma pesquisa sobre gestos universais para a gente ter referências, para poder trabalhar. Então, o AT Mimos basicamente é um projeto de mímica do segmento de artes cênicas que trabalhamos gestos universais. Então, a mímica é um gesto universal, né? E como nós desenvolveríamos um grupo surdo numa viabilização de concretização final de um espetáculo de artes cênicas. E agora em novembro nós vamos nos apresentar, né, diante de toda essa construção, todo esse processo todo que a equipe realizou. Me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe, de estar coordenando essas criações, essas oportunidades que foram surgindo, né? E apresentaremos agora no Complexo FEPASA em 4 sessões, agora finalzinho de novembro, estreamos dia 26. Esses 9 atores que se tornaram, né, representantes das mímicas e dos gestos universais. Então o Carlinhos nessa entrevista vai falar um pouco melhor sobre como tudo foi construído e agradeço demais a oportunidade de a gente ter construído tudo isso juntos.
A Giovana traz uma questão muito importante para o país nesse momento, para os projetos, que é a Lei Rouanet, né? No momento que a cultura vem sofrendo tantos ataques, na verdade, não é? Que não se dá o valor que a cultura tem, e aí vocês estão vendo imagens do espetáculo que vocês criaram, que foi um espetáculo realmente, de ver pessoas com deficiência auditiva em cima de um palco, se expressando. A Lei Rouanet é muito importante para isso, né, Carlinhos? E alguns ataques foram feitos à Lei Rouanet. Não? Sim, ela tem de existir, né? Ela é de uma importância gigantesca para as artes em geral, para a música, para a dança, para o teatro, enfim. É claro que ela tem que ser olhada, cuidada para que isso não tenha grandes desvios, né, os ataques eu acho que foram por aí e que eu não duvido que exista mesmo, né? Então eu acredito que sim, a lei ela é de extrema utilidade para as artes, para a população, porque a arte vai para a população, né? E tem que ser bem cuidada e bem direcionada. Qualquer lei de incentivo, né? Ela pode ser bem usada, mal usada. A internet pode ser bem usada, mal usada. Agora, se tudo que puder ser bem usado, mal usado, a gente exterminar, aí vira um grande problema, porque a gente não vê essa maravilha que vocês criaram, por exemplo, que precisava de recursos e esses recursos saíram de lá. Agora, me conta qual foi seu maior desafio em relação a esse convite da TEAL, não é? Desenvolver um trabalho com atores com deficiência. Gente, você imagina o que é dirigir um espetáculo desse? Eu não consegui imaginar como foi dirigir. Me conta um pouquinho da sua experiência. A grande, assim, a curiosidade de todo mundo, pessoal do próprio meio, amigos, é exatamente isso. Como você lidou com essa questão, né? Além de tudo, no meio da pandemia, né? Porque no auge, quando começou o projeto, a prática do projeto, a pandemia estava no auge. Eram aqueles dias que você tinha medo de ir à padaria, de máscara e tudo, sabe? Aquela história de levar coisas para os pais, para os idosos no portão e nem entrar na casa, tal. Então nós estávamos naquele momento. Então um complicador maior ainda, né? Por quê? Porque eu comecei a fazer uma direção de atores surdos pela internet, online. Então assim, eu de um lado na TEAL ou na minha casa e os atores nas casas deles, né? Com um pouco de orientação do pai, da mãe, eles ligam, eles dominam muito a questão aí da tecnologia, né? Tanto do celular quanto do computador. E eles lá, e eu não conhecia pessoalmente nenhum deles, eu conhecia ali, então eu trabalhando exercícios de teatro, jogos teatrais, laboratórios pela internet, né? E como eu fiz isso, eu fui arriscando, eu falei, bom, se determinado exercício é assim, numa sala de ensaio, como eu vou pensar essa sala de ensaio? Então eu comecei a explicar para eles o que era uma sala de ensaio. Mas como você explicava para eles? Que linguagem você usou? Então, na verdade, assim, eu sempre tive uma intérprete de Libras, né? Amanda Ballarin, ela ficou sempre ali na sala comigo, mantendo desse distanciamento por conta do auge da pandemia. E então, assim, ela era uma das janelas da live, vamos dizer assim. Então eles tinham um olhar para Amanda e para mim. Então isso tudo era, além de tudo, tinha que dividir, né, o olhar. Muito. Para mim parece impossível, porque primeiro ele tinha que fazer uma direção online, que para o diretor já é uma coisa absurda, não está em contato com o ator direto. Segundo, que esses atores eram deficientes auditivos, ele precisava do intérprete de Libras, né, gente? Você sabe que é aquele que com as mãos se comunica, não é isso? Para passar o que você falava para os atores e os atores seguirem suas instruções, era isso? Exatamente. E aí no começo eu imaginei, bom, eu vou explicar o que é uma sala de ensaio e nós todos vamos imaginar que estamos juntos numa sala de ensaio, né? O resultado foi bom, elas trouxeram coisas interessantes e aí eu deixava dever de casa. Então na próxima semana você vai me trazer como é plantar uma sementinha e ver essa flor nascendo e virar uma árvore e uma fruta. E elas vinham com esse gestual, né? E a coisa foi crescendo, até que conseguimos nos encontrar e começar a trabalhar. Como é que chamou o espetáculo? Atmimos. Por que do nome? É o AT de ATEAL, né, da associação que cuida aí da questão, mas o mimos da mímica, do grego, né, da arte da mímica. Né? Por quê? Porque nós pensamos o projeto, a Giovana pensou o projeto, com a linguagem do gesto universal.
que é aquele gesto que qualquer um faz em qualquer lugar e é entendido por qualquer um também, né? Não é o gesto codificado de Libras, né, da linguagem brasileira de sinais ou de qualquer outra língua aí dentro da questão do sinal, também não é a auditiva e também não é a falada, a verbal. Então é o gesto, é aquela coisa do relógio, que horas são, aquela coisa, estou indo embora. Então são sinais que qualquer um que vê vai entender. E em cima disso a gente foi aumentando, crescendo para entender o que isso podia ficar limpo, bonito, esteticamente e virar um espetáculo. E ficou, gente, porque tem o seguinte, eu fui conferir isso tudo e, além de tudo, esse espetáculo foi exibido lá no Espaço FEPASA, na Sala Jundiaí, que é um espaço que eu sou apaixonado, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pela FEPASA, por esse espaço que para mim representa Jundiaí como ninguém, e ficou de uma beleza, de uma poesia tão grande o que vocês fizeram ali. Então eu vou convidar vocês no próximo bloco, primeiro agradecer Carlinhos pela sua participação, por explicar pra gente o que a gente vai começar a ver a partir de agora, e depois lá no fim disso tudo tem a Marisa da TEAL, falando desse trabalho da TEAL de tantos anos e que tem beneficiado tanta gente nesse final de ano de 2021, de um ano tão difícil. Acho que vale a pena a gente parar, pensar, as árvores derrubam folhas, a chuva vem, a gente está no meio da natureza e Carlinhos Pasqualin, entre uma aula e outra, coitado, teve que vir aqui para a praça gravar comigo, foi o jeito que eu consegui para falar com ele. Obrigado, viu, Carlinhos, pela sua generosidade de estar aqui comigo, viu? Obrigado a vocês aí pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês, né? Cobrindo sempre as estreias e tal. Feliz por estar mais um dia aqui com vocês. Parabéns pelo seu trabalho, porque eu já vi, mas você vai ver agora no próximo bloco. Não sai daí que eu volto já. Até já. Agora sim, agora chegou a vez da Marisa Pomilho, que está aqui do meu lado, que é fundadora da TEAL e atualmente superintendente da TEAL também. Marisa, que bom estar aqui com você. A gente acabou de ver o trabalho da Atemilos, que a gente está explicando para o pessoal lá em casa do que se trata, né, gente? E é um trabalho maravilhoso. Você acabou de assistir, eu queria pegar você para me dar a sua sensação de ver o trabalho pronto. E agora vai começar a segunda sessão, olha as palmas aí, ó. É muito bom, né? Dever cumprido. Eu digo assim, a gente trabalha com os deficientes auditivos de um modo geral, na parte neurológica, na parte de inclusão ao mercado de trabalho. E quando a gente pensa em colocá-lo no teatro, quando ele sai daquela imagem de cumprimento de determinadas tarefas, ele se solta e eu acho que ele mostra a alma dele. Então, quando a gente leva para a cultura o deficiente auditivo, a gente leva com a intenção de que ele se complete como pessoa. A gente vê muito isso no espetáculo, eles se soltam. O Carlinhos e a Giovana, que participaram do processo do dia a dia com eles podem nos dizer o quanto essas crianças evoluíram. Os pais e as famílias observam nitidamente a espontaneidade das crianças com os outros ou nos espaços em que eles estão. Ele se sente parte agora, pertencente do universo de todas as pessoas, porque o deficiente auditivo ele fica um pouco acanhado, ele tem um pouco de medo de se apresentar, e essa é uma possibilidade dele estar completo.
Para mim me passou da parte que eu vi, não vi inteiro ainda, mas expressar-se no palco é como se ele descobrisse um novo caminho de expressão, no que é o ponto exatamente que ele tem a limitação com o social, não é? Então ele tem uma plateia assistindo, ele é o centro da atenção, porque muitas vezes acho que socialmente a gente não dá a atenção necessária para o deficiente auditivo, pela própria dificuldade que a gente tem de conversar com eles. Às vezes não é má vontade, é um despreparo social que a gente tem de estar pronto, né? Se chegar um deficiente auditivo falando em libras ou usando o gestual para se comunicar, a gente não se sente pronto e aí se intimida. E de repente está no palco, se expressando, olha lá, está começando. É tão bonito, gente. Eu vou passar umas imagens aí para vocês verem. Dá uma olhada nisso, eu já volto com a Marisa. Dá uma olhada. Marisa, eu quero saber um pouco mais da TEAL. Quando a gente passa ali em Jundiaí, naquela rotatória enorme, com aquela fonte linda, e olha aqui para o lado direito, ali está a TEAL. Há quantos anos nesse prédio? Desde 1999. Desde 99 já. Isso, é. Ela foi fundada quando? E você é a fundadora da TEAL?
Foi fundada em 1982, agora o ano que vem nós vamos fazer 40 anos. E de um trabalho assim crescente, porque nós iniciamos com 7 crianças e isso foi aumentando. Hoje nós atendemos mais de 2.000 pessoas mês, nós atendemos 18 municípios. Uau! A gente começou fazendo um trabalho em que a gente indicava, adaptava o aparelho. Aí nós começamos a fazer o teste da orelhinha, então todo bebê que nasce em Jundiaí já é testado, já é avaliado, já vai para indicação e adaptação de aparelhos. Hoje a gente distribui através do SUS 150 aparelhos mensalmente para as pessoas. Mas nós temos uma fila mensal de 70 pessoas mensalmente entram na fila de espera. Então, a espera durante o ano é de 840 pessoas mais ou menos. Mas a gente faz alguns projetos independente do SUS para dar apoio para essas pessoas. Vocês atendem não só Jundiaí, a região toda de 18 Jundiaí. municípios. 18 municípios. 18 municípios. Gente, olha que trabalho, né? Quando você passa ali, em vez de olhar para a fonte, agora você olha para a TEAL e presta atenção no que está acontecendo lá dentro. Isso. Então, e o mais importante agora, que a gente vai fazer 40 anos, é que a gente quer saber o que nós vamos fazer para os próximos 40 anos. Mas a gente tem uma evolução da tecnologia e da ciência nesse sentido, e o implante coclear está aí para mostrar que tem uma outra realidade para os deficientes auditivos. Fala um pouquinho do implante, é um chip mesmo? É uma cirurgia que é feita no mastoide, coloca um eletrodo dentro do ouvido, e aí ele tem um receptor de som, e a pessoa ouve o som, quer dizer, ele passa a ouvir e dá sentido e significado para esses sons e sentido e significado para a fala. Então, o surdo implantado tem uma facilidade muito maior de adquirir a fala e desenvolver a fala como o ouvinte. Que coisa! Mas existe um diagnóstico para isso, existe uma indicação, e nós temos uma equipe que está especializada, nós temos a médica otorrino, um núcleo de pesquisa, de trabalho nesse sentido, tem fonoaudióloga. Nós estamos com uma equipe bastante segura, porque elas fizeram formação. Que bacana. E a gente já está oferecendo isso. A gente está oferecendo isso nos convênios médicos já, e estamos trabalhando com a Secretaria de Saúde e a Faculdade de Medicina para que a gente possa fazer futuramente a inclusão através do SUS desses serviços. Bárbara, Marisa, é uma loucura ver o seu trabalho. Você não se apresentou, mas por favor, me fale um pouquinho até como é que você chegou na Fundação da TEAL. A sua formação, como foi esse caminho para você falar assim, olha, nós vamos criar uma instituição? Como foi essa passagem? Não sei se vocês estão ouvindo bem, gente. Lu, se você quiser chegar um pouquinho mais perto da Marisa, vem mais para cá, Marisa. Você imagina se você não está ouvindo bem, porque a gente está com uma câmera de mão hoje, eu já falei para você, igual os FUIs que eu faço pelo mundo viajando, né? É esse o formato do programa hoje. Então, se você ouve baixinho e fica incomodado, você imagina não ouvir? Você já parou para pensar na possibilidade de não ter o som na sua vida? É disso que a gente está falando, né, Marisa? Num mundo, numa sociedade que se guia por sons, por sinais sonoros o tempo inteiro. Você falou uma coisa, você perguntou como você começou. Foi justamente nesse sentido. Eu fiz fonoaudiologia e no meu estágio de faculdade eu via que os deficientes auditivos entravam para um processo de terapia e saíam fazendo gestos. E dentro da sala, naquela época se usava uma metodologia oral, as crianças não podiam fazer gestos. Então você via que a pessoa ficava reprimida ali dentro durante aquele tempo, ou quando ela saía parece que ela se libertava daquilo e podia fazer gestos. Quase o que aconteceu no palco. Exato, mais ou menos isso. E aí eu pensei assim, isso não é real, isso não é verdadeiro, isso não se está respeitando o indivíduo surdo, se está colocando uma teoria em cima daquilo. Aí eu pensei assim, eu não vou trabalhar com surdos, não é meu foco. E montei meu consultório de dia, comecei a trabalhar. Um dos pacientes que chega para mim era um surdo, aqui de Jundiaí, um pai, com um bebê, com diagnóstico de surdez, sendo que o professor da faculdade, naquela época eu fazia mestrado, pedindo para que eu atendesse a criança. Num primeiro momento eu falei, nossa, eu falei que eu não ia atender, mas eu fiz um juramento que eu atenderia todos os pacientes na área de surdo de fala e de linguagem que me procurassem. Eu falei, não, quem tem que aprender sou eu, não posso deixar uma população sem atendimento, porque esse pai vai para Campinas ou para São Paulo, perdeu um tempo enorme para levar para uma terapia de 30 a 40 minutos. Meu Deus.
e vai ficar naquele faz de conta que atendeu e faz de conta que eu estou cumprindo a minha obrigação de pai de buscar o melhor para o meu filho. Eu falei, eu tenho que começar a estudar sobre isso. Aí eu comecei a fazer um estudo quais as metodologias que tinham no Brasil, como é que funcionava aqui, comecei a pesquisar e estudar sobre isso. Fiz estágios fora, fui para a Argentina, fui para a Iugoslávia, onde tinha uma metodologia muito boa, fui para a Itália, fiz alguns estágios para entender um pouco melhor sobre isso. E fundamos, aí chamei os pais, naquela época eu já comecei a atender, e já tinha mais de 7 pessoas, 8 atendendo, e aí eu sugeri para os pais que a gente deveria formar uma associação que tivesse como finalidade pesquisar sobre e atuar na patologia. Então, a TEAL nasce com uma atividade já de acadêmica, científica já. Todos os pacientes seriam já uns indicadores para que você faça melhor. Sempre você tem que melhorar naquele sentido. E desses 12, daí, quando eu já tinha 7 pacientes, 6 pacientes, aliás, eu levei todos os aparelhos deles para fazerem uma avaliação na DERDIC em São Paulo, que a gente tinha uma orelha eletrônica. Naquela época a orelha eletrônica era enorme, agora ela é pequenininha. Mas a gente foi testar os aparelhos auditivos. Dos 12 aparelhos que eu levei de 6 crianças, apenas um funcionava com competência, para você ver como era enganoso o comércio de venda de aparelhos auditivos, como a reabilitação, que as crianças estavam ali sem usar. Então, esta que era a finalidade da TEAL, se você vai colocar um aparelho, coloca e adapta de uma forma que o indivíduo vai ter ganho com ele. Se ele não tiver ganho, e se ele vai usar libras e se ele não quer usar o aparelho auditivo, é uma escolha pessoal e também cultural dele. Porque nós vivemos numa cultura em transformação constante. Então você tem que entender da ciência, você tem que entender do sistema familiar daquela pessoa, do sistema cultural em que ela está inserida, quais as expectativas de vida que essa família tem, se ele vai aprender, se ele vai falar ou se ele vai estudar, que formação vai dar para essa. Então é o indivíduo como um todo, a gente não vê uma orelha. A gente e que tem potencialidade. Então, se eu entendo pelo que você falou, porque deve existir várias linhas, né, dentro dessa área, de usar o gestual, de não usar, de forçar a fala, de não forçar, de usar libras, não usar libras, de criar uma linguagem específica para o surdo, mudo, não sei se eu estou falando a linguagem correta, mas a sua linha seria: eu vou pegar as minhas potencialidades e vou usá-las todas no meu processo de comunicação, sejam elas quais for, seja o gestual, seja um som que eu possa emitir, tudo vale no processo de comunicar. Porque isso me parece muito quando a gente está num outro país e não sabe a língua. Exato. É a mesma coisa, é a mesma coisa, né? Você vai usar gestual, você vai usar som, você vai usar a arma que você tiver, meu amigo, para se comunicar no mundo. Quem não sabe inglês está danado, não é? É mais ou menos parecido. Mas aí você já vai com o adulto e com consciência disso. O que acontece com o deficiente auditivo é que ele já tem um rótulo de que ele é mudo. Entendi. E isso retrai da sociedade, isso o exclui da sociedade. E tudo que é diferente a gente estranha. Exato. Então, se ele emitir um som, que esse som não sai exatamente no padrão de fala que a gente conhece, a gente vai ficar assustado de novo, porque não sei lidar com aquilo. Esse é o grande problema, na verdade. Ai, que bom falar com você, meu Deus. E o rótulo da mudez. O rótulo da mudez é o que realmente deixa... Porque assim, quando um pai... Agora não, que eu acho que a gente já tem mais informação sobre isso. Mas quando a gente começou lá atrás, quando o pai recebia um diagnóstico de deficiência auditiva, ele emudecia. Ele desligava a televisão, desligava o rádio, desligava... E eles não conversavam, porque o filho era mudo. Entendi. Como é que ele... Isso, o fato deles conversarem até dava para ele uma impressão de que ele estava pecando com aquele filho, porque ele tinha que entrar naquele mundo da mudez. Entendo. Né? Nossa, do é uma silêncio. questão toda comportamental que está por detrás disso. Isso. E aí, então, por exemplo, enquanto profissional, eu preciso de ter muito conhecimento de toda essa área emocional, comportamental, cognitiva, evolução da ciência. Então, você tem que ter um conhecimento amplo para respeitar as individualidades, a parte cultural, o conhecimento que esse pai vai ter, se ele vai ter um esforço grande para essa criança falar ou não. Então, é um conjunto de situações que você tem que analisar. Vamos aproveitar que a gente está no ar, só para esclarecer, que eu acho que é uma dúvida minha, e você já tocou, já falou, mas eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre isso. Do surdo mudo. Quer dizer, todo deficiente auditivo ele vai ter dificuldade de fala. Ele não vai ter a fala desenvolvida, mas pode desenvolver, mesmo não tendo audição? Sim.
Sim, essa é a Sim. resposta. Sim. Quer dizer, ele tem todo o aparelho fonético dele ok para poder se comunicar através da fala. Correto. Só que não tem a referência do som, então fica Feedback. difícil formar Isso. essa comunicação. Isso. Agora, ao contrário não é isso, quer dizer, a pessoa que existe o mudo também e que não tem deficiência auditiva, quer dizer, são tantos os casos, não? Os mudos, a gente consideraria mudo aquele que não tem corda vocal, aquele que não tem laringe. Aham. Essa é uma outra situação. Aí você Ok. usa um vibrador para usar a fala, mas aí você tem todos os conceitos formados. Aí não tem problema nenhum. O que acontece com o surdo muitas vezes é que os conceitos, por exemplo, o conceito de uma laranja, de uma pera, que é a nomeação Tá. né, verbal daquele objeto, ele precisa ser criado e trabalhado mentalmente. Então, as pessoas às vezes acham que o surdo não consegue. Não, ele consegue desenvolver. À medida que você dá também um grande número de vocabulário, ele já vai automaticamente formando as sinapses internas Tá. neurológicas para ele falar estrutura frasal, para ele ter... O que às vezes para eles é difícil é o ritmo. Então, o ritmo é difícil. Ok. Né? A última dica, para não explorar mais Marisa, que eu tirei ela do espetáculo e trouxe ela aqui fora. A gente está no Espaço Fepasa, que é a nossa paixão. Nós estamos numa noite linda e abençoada. O Luciano Frazani gravando para a gente com a nossa mini câmera. Você ouvindo com um pouco de dificuldade aí. Mas eu acho ótimo, pra você sentir na pele o quanto é difícil essa coisa. Para a gente terminar, duas coisas. Uma delas que eu sofro, eu sou um deficiente auditivo, porque ouço mal e tenho um zumbido há muitos anos que você sabe disso, um zumbido no ouvido que me atordoa 24 horas por dia, sem cessar, só dormindo é que eu não ouço ele, né? O zumbido tem vindo cada vez mais com uma frequência maior, ou as pessoas estão detectando mais. Os recursos hoje para o zumbido mudaram, o aparelho auditivo ainda é a melhor forma de se tratar zumbido. É uma das formas de Uma tratar delas. É uma delas. O zumbido tem várias possibilidades, várias causas, diríamos. A gente tem que realmente investigar. Né? Ele não é só a perda auditiva, ele pode ter umas outras complicações. Então, a investigação é importante para um diagnóstico bem feito. Diagnosticado em que o aparelho auditivo vai resolver, ele realmente ajuda bastante, muito, né, com relação ao zumbido. Tem aumentado sim o zumbido, por quê? Porque o mundo está mais ruidoso, porque o mundo está mais vibratório. Por exemplo, os ruídos vibratórios são os que mais provocam zumbido, porque eles mexem com a estrutura óssea, né? E aí isso aqui provoca um pouco mais de zumbido. Entra no ouvido interno de uma estrutura absolutamente delicada. A gente não está ouvindo um rouxinol pela manhã cantando. A gente está com uma caixa de som com fones de ouvido, que deve ser péssimo para isso, né? E aí tá todos os jovens com fones de ouvido o tempo todo, gente. Então, o que está acontecendo muito é que a população está ensurdecendo mais cedo. De primeiro a gente tinha um surdo, depois dos 60 anos com mais queixa. Certo. Hoje nós já temos com 40, com 35. Então, isso já está acontecendo muito. E o número de pessoas com problemas auditivos depois dos 60 anos é 30%. As pessoas com 60 anos têm perda auditiva. 30%. Então, eu estou aí nos 30%, tá tudo bacana, gente. Agora, para a gente terminar, as pessoas que querem se comunicar melhor com uma pessoa com deficiência auditiva, aprender uma linguagem específica, qual o caminho que ela deve tomar, Marisa? Existe, na TEAL não existe um curso para os leigos, existe também? Sim, A TEAL tem tudo, gente. Como é que a gente faz? Se inscreve É só no curso? fazer inscrever. A cada semestre nós temos um grupo de pessoas trabalhando. Pode ser online, pode ser... tem agora, online? Também. Eu vou Nós fazer, temos. adoro. Exato. Eu decorei uma vez a linguagem das letras, né? Como é que se chama isso? Tem um nome específico? Datilologia. Datilologia. Que chique. Eu me apaixonei por isso. Eu fiquei treinando e de repente eu percebi que eu estava me comunicando. Deve ser muito gostoso. Liga lá na TEAL. Os contatos da TEAL estão aqui para você, se você tem esse contato com pessoas que precisam desse tipo de atendimento, tá bom? E tá aqui Marisa Pomilho do meu lado, que é uma amiga querida, de um coração enorme. Você não sabe o que é o abraço dessa mulher. Outro dia eu não estava bem, eu fui lá visitar a TEAL, e aí eu não estava muito bem, ela me deu um abraço, eu saí de lá tão bem. Aí eu cheguei na loja, chorei tanto, porque sua energia me tocou. Mas a gente tem que abraçar de coração com coração. Isso, e foi coração muito com coração. gostoso. E aí você
passa uma energia boa nesse sentido. Muito então os obrigado. amigos são nesse sentido. que a Muito gente- obrigado por passar essa energia para mim. Com certeza, Marisa Pomilho está passando essa energia para todos vocês. Porque uma pessoa que se propõe a fazer um trabalho como esse, num mundo como esse, só pode ser absolutamente especial. Muito grato, viu? Quem agradece somos nós, Dionísio. Você realmente é uma pessoa abençoada de estar entre a gente. Nós somos. Eu acho que sim. Nós E aí a somos. gente precisa de unir essas forças Isso. para fazer as mudanças. É isso, né? Tem muita gente boa no mundo. É. A gente precisa se juntar somar. para fazer uma força Isso. Exato. implacável. Isso. Fica aí porque a gente continua já, tá bom? Até já. Tá uma delícia isso aqui. Obrigado. Tchau. Obrigada. Quem agradece sou eu.